que assim é tudo prédio do famoso HGRU. Não sei se dá pra vocês verem direito aqui, mas bem no prédio aqui da IBMEC tá escrito Credit Suisse. Que quem é essa Credit Suisse? Seria basicamente a gestora que administra também o HGLG. O HGLG é um fundo muito famoso, muito antigo e muita gente gosta dele, tá legal? Muito bem gerido. Então a gente vai estar falando hoje ali como se fosse de um irmão próximo a ele, tá legal? E vamos estar falando sobre o HGRU, que seria basicamente o renda urbana. Ele é bastante focado ali, tanto na área educacional como a de varejo. Então lembrando que aqui nesse vídeo você vai estar vendo hoje sobre o que é o HGRU, as vantagens e desvantagens dele, quanto que renderia 10 mil reais dele, as taxas, a gente vai dar uma rápida olhada no relatório gerencial, comentando aí as coisas mais interessantes que se tem no relatório gerencial e se é uma oportunidade ou é uma furada esse fundo, tá legal? Então, o que seria basicamente o HGRU? O HGRU é um fundo imobiliário de laje, ele investe... O que é essas lajes, primeiramente? Laje é basicamente um imóvel, tá legal? Então, ele investe muito em imóvel de educação, varejo de calçada e alimentício. O que seria esse varejo de calçada? Geralmente nos centros da cidade, eu não sei onde você mora tem, mas seria basicamente você está passando na calçada e tem uma loja no seu lado. Não fica dentro de um shopping ou algo do tipo. O Brasil ele é muito forte no setor de varejo de calçada. As pessoas gostam de comprar indo pessoalmente na loja para conseguir ver melhores os produtos que elas estão comprando. E um dos principais clientes que a gente vai ver no relatório gerencial do HGRU é a Lojas Pernambucana, tá legal? Opa, momentozinho aqui da tosse. Daí, o que acontece? O brasileiro, ele gosta muito desse setor de varejo. E dentro do Brasil existe um grande deságio ali nesse setor de varejo, que os fundos imobiliários estão tentando aproveitar. Isso são falas do próprio gestor que ele já pegou disso em live, tá legal? Que existe uma grande oportunidade ali no setor de varejo no Brasil e que os fundos imobiliários estão tentando aproveitar. Lembrando que esse HGRU é um dos primeiros voltados para o setor de varejo, tá legal? E outra, ele possui mais de 100 imóveis. Cara, ele não tá ali nos 100 imóveis, ele tá chegando bem próximo disso, tava acho que com 90 e poucos imóveis da última vez que eu vi. Tava fazendo mais aquisição. E é um fundo muito grande, tem uma liquidez diária de mais de 5 milhões de reais. Um dos primeiros FII voltado para o setor de varejo. Então, quais seriam as principais vantagens do HGRU? Seria basicamente a liquidez, que tem mais de 5 milhões diariamente de negociações dele, a alta gestão e a gente vai estar comentando isso daqui um pouquinho mais ao longo do vídeo, tá legal? E a alta diversificação, ele possui muitos imóveis. E o que isso acaba trazendo para nós? Mais segurança. O porquê? Porque como ele tem muito imóvel, mesmo que o imóvel tenha vacância, ou que algum outro dê algum problema com algum inquilino, isso acaba sendo minimizado o risco para os cotistas. E as desvantagens do HGRU seria basicamente que é o estilo do fundo, ele é meio novo aqui no Brasil, lá fora nos rates já são muito mais conhecidos, tem rates gigantescos, com vários imóveis, com rates basicamente de tudo ali para fora do Brasil. O dividendo dele está relativamente baixo se comparado com a Selic, lembrando que mesmo que a Selic está em alta, a gente não deve comparar diretamente o fundo imobiliário, o dividendo dele com a Selic. Por quê? Porque se a gente tem que lembrar, primeiramente, que a renda fixa ali, quando você investe na Selic, você precisa pagar o IOF, tá legal? Você precisa pagar o imposto de renda, que existe uma tabela regressiva para isso. Então, mesmo que você invista durante apenas 60 dias em um fundo imobiliário, você não vai ter que pagar nada, a não ser que você venda a cota do fundo imobiliário com algum ganho. Aí você precisa pagar 20% desse ganho. Porém, com o investimento de renda fixa, isso não tem. Na renda fixa, o IOF você vai ter que pagar até 30 dias. Depois de 30 dias, esse IOF é zerado. E na tabela regressiva, que eu vou estar deixando aqui em cima, aqui em algum cantinho aqui da tela para mostrar para vocês. Se vocês deixar apenas 60 dias, você vai ter que pagar basicamente mais de 20% do seu ganho para a receita, tá legal? Então existe uma grande diferença aí dos fundos imobiliários para a renda fixa, que é o fundo imobiliário, ele tem uma grande vantagem em relação à renda fixa, que seria a ausência desses impostos, tá legal? Então não compare ao pé da letra fundo imobiliário com renda fixa. E o setor de varejo dele, que seria o varejo mais de calçada ali, é um setor ainda um pouco conhecido aqui no Brasil e que os próprios gestores
falaram que tem grandes oportunidades para se aproveitar disso daí. Porém, como não é algo testado, como ele é um dos primeiros a estar fazendo isso, a gente não consegue ter uma certeza de que isso vai dar certo. Diferente de logístico, diferente de lajes corporativas, que já tem todo um histórico que a gente consegue analisar que deu certo e continua dando certo. Já no setor de varejo, isso não é possível. Como ele é ainda bem novo, a gente não consegue ter uma certeza absoluta que vai dar realmente certo. E vamos lá começar a mostrar alguns números aqui do HGRU, tá ligado? Lembrando que leia o relatório gerencial, não leia somente o último. Acompanhe ele se você quer entrar no fundo, que isso é o melhor jeito de você estar se prevenindo a perder dinheiro. Lembrando que a gente vai estar mostrando aqui, não é recomendação de compra e nem de venda, tá ligado? É apenas uma indicação para os estudos e não se esqueçam de se inscrever, tá ligado? E aqui a gente já vai mostrando aqui, esses dados são do último relatório gerencial que ele lançou, que eu estou colocando aqui na tela. Seria basicamente a cota dele. A mercado está sendo negociado ali abaixo do seu valor patrimonial. O fundo ele tem mais de 2 bilhões de reais, então é um fundo gigantesco. Tem muito cotista com uma base ali de quase 150 mil. Tá pagando 0,72 centavos por rendimento e tá com um yield ali aproximadamente de 7,7. Lembrando que a vacância física dele está em 0% e a financeira também. Lembrando que quando a gente analisa um fundo imobiliário de laje, a gente tem que prestar muita atenção nessa vacância. Por quê? Porque quanto maior a vacância, menor vai ser o pagamento que o fundo vai estar distribuindo aos seus cotistas. Então o que acontece? Se existe uma vacância muito alta, o cotista vai estar deixando de receber 100% do que aquele fundo imobiliário conseguiria estar entregando para ele. E aqui, a gente está mostrando aqui outros dados interessantes que a gente precisa estar analisando do HGRU, que ele tem uma gestão ativa, tá legal? Que tem uma taxa de performance que não tem taxa de gestão, não tem taxa de consultoria, nem taxa de gerenciamento. E preste atenção nisso daqui, que ele tem um prazo indeterminado, então ele não tem uma vida útil para estar acabando. Provavelmente ele vai durar aí pelo resto da vida. Lembrando que ele tem uma taxa de administração de 0,9, tá legal? E agora chegamos naquela parte do vídeo que todo mundo gosta, tá legal? Quanto que renderia se a gente aplicasse 10 mil reais no HGRU? Então seria basicamente essa conta, lembrando que é renda variável. A gente vai ver um pouco mais à frente que no próprio relatório gerencial o gestor acaba explicando que ele gosta de entregar um yield mais linear aos cotistas, prevendo assim uma certa previsibilidade de renda, tá legal? Porém, vamos lá, uma cota está custando ali em torno de 110 reais e 10 mil reais daria para comprar basicamente 91 cotas. Cada cota está pagando aproximadamente 72 centavos. Então, 91 cotas vezes 0,72 daria basicamente ali em torno de 65 reais todos os meses. Lembrando que isso é apenas o yield, então não tem como a gente somar se vai ter crescimento no valor patrimonial dele, que isso acaba ajudando ali no ganho dos cotistas. E tem um outro detalhe, é renda variável, então tem hora que pode estar acima e tem hora que pode estar abaixo. Lembrando que tente comprar o fundo imobiliário sempre próximo ao seu valor patrimonial, de preferência abaixo. E o HGRU está dando essa grande oportunidade, que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Analisando o yield aqui do fundo imobiliário HGRU, a gente consegue ver que é uma característica do próprio gestor distribuir um yield mais linear. Significa o quê? Ele gosta de manter uma certa previsibilidade de rendimento aos seus cotistas. Então, por exemplo, ele não vai distribuir tudo o dinheiro que ele ganhou ali naquele mês, mesmo que tenha um evento não recorrente. E lembra no começo do vídeo que eu acabei falando ali que o HGRU é um fundo imobiliário gigantesco? Qual que é a grande vantagem de você ter um fundo imobiliário tão grande assim? Que mesmo ele não cobrando uma taxa de administração tão grande, pelo fundo ser gigantesco, acaba sendo muito dinheiro. Então ele acaba contratando mais pessoas para fazer essa segregação de atividades. Então, não vai ter somente o pessoal da RI, vai ter o pessoal da RI, vai ter o pessoal do comercial, vai ter o pessoal ali do corpo técnico. E a gente consegue ver isso daqui, por quê? Cada área fazendo a sua atividade acaba mostrando o desempenho maior do fundo imobiliário. Tanto que tem aqui um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, de um relatório ali, acho que foi no mês de agosto, que eu acabei pegando essa parte aqui, que é o que? No corpo técnico, ele mostra que nesse mês a equipe de engenharia acompanha os ativos do portfólio, com destaque para os pontos abaixo.
E ele pega e fala o quê? Basicamente existe um corpo técnico que acaba fazendo visitas a esses imóveis. Então existe uma administração ali realmente atrás desse fundo imobiliário, que eles cuidam dos imóveis, eles pegam, faz uma certa manutenção e não simplesmente aluga para o inquilino e simplesmente caga para ele. Isso é um ponto muito forte da gestão, no meu ponto de vista. Por quê? Porque ao longo do tempo isso daí acaba trazendo muito valor para os seus cotistas. E por ele também ter um time ali mais comercial, como ele não tem mais imóvel para estar alugando, como a vacância dele está zerada, ele acaba fazendo como eu posso dizer, uma manutenção dos seus inquilinos. Ele acaba fortalecendo o relacionamento com os inquilinos. Isso acaba deixando o fundo imobiliário mais próximo do inquilino, trazendo uma maior confiança para ele, e isso acaba, todo mundo acaba ganhando. O fundo imobiliário acaba ganhando, o inquilino acaba ganhando, e nós que somos cotistas também acabamos ganhando com isso. E lembra que eu acabei comentando ali, basicamente, que existe um corpo técnico que faz uma visita ali aos imóveis para ver se está precisando de alguma manutenção ou algo do tipo, que a parte comercial faz uma rede de relacionamento ali, fortalecendo essa comunicação do fundo imobiliário junto com o seu inquilino. A gente consegue ver exatamente nessa parte aqui do relatório gerencial, que seria basicamente o quê? Mesmo o fundo imobiliário tendo 0% de vacância, o valor no metro quadrado dele vem se valorizando ao longo do tempo. Isso é um ótimo ponto para a gestão, porque está trazendo mais valor aos seus cotistas. A maior parte dos tipos de contrato do HGRU é atípico. E o porquê? Vamos supor que aqui tem essa lojas americana no centro da cidade. Tá vendo que ela está na calçada? Por isso que é o setor de varejo. Depois de 10 anos dessa loja no mesmo lugar, faz sentido ela simplesmente mudar de lugar? Não, não faz sentido. Ela já construiu toda uma fama ali estando naquele lugar. Não faz sentido ela pegar simplesmente agora mudar de lugar. Coisa que pode acontecer com os feed logística. Por quê? Porque feed logística não quer atrair público. Ele simplesmente está interessado nas suas vantagens de principais de rodovia, pegar movimentação de carga ou imóvel mais apropriado para isso. Já no setor de varejo isso não acontece. Então por isso que a maioria dos contratos do HGRU é atípico. Porque não tem vantagem o inquilino sair deste imóvel depois de muito tempo nele. Tanto que a gente vai conseguir perceber isso aqui, basicamente nos vencimentos de contrato dele. Tá vendo essa while? Seria basicamente ali o tempo médio de vencimento dos contratos. E está tudo acima de 2025. E com uma while de 11 anos. E é isso aí que eu tinha para falar sobre o HGRU. Lembrando que ele é um ótimo FII, está mostrando ótimos resultados. E mesmo ele sendo um FII ali meio novo, a gestão está mostrando ótimo desempenho. Conclusão, é a hora de comprar HGRU? Isso vai depender da sua carteira, vai depender do seu objetivo. Porém, a gente tem que lembrar que o momento não é dos fundos imobiliários. Eu até comentei no vídeo do Kiso 11 que o momento não era dos fundos imobiliários. Porém, você tem que lembrar que, vou até mostrar uma reportagem aqui que foi lançada pelo Valor, que a Selic rumo a 2 dígitos seria uma crise ali para os fundos imobiliários. Porém, em momentos de crise que aparecem as melhores oportunidades para se estar comprando fundo imobiliário. Por quê? Porque é quando ninguém quer, que o valor está lá embaixo, que é o melhor momento para você estar comprando. Então, até um cara ali acabou comentando no canal ali, que falou assim, cara, se não é o momento do fundo imobiliário, não é o melhor momento para você estar começando a comprar o fundo imobiliário, é exatamente esse tipo de pensamento que eu tenho. Porque agora ninguém quer o fundo imobiliário. Só que daqui 2, 3 anos, quando a Selic voltar a baixar, o que pode acontecer? Os fundos imobiliários passar do valor patrimonial, como já teve histórico ali de 2019, 2020, antes da crise, antes ali da crise do corona. Então seria basicamente o quê? Quando ninguém quer o fundo imobiliário, é o melhor momento para estar se comprando ele, porque ele vai estar sendo negociado, na maioria das vezes, com um prêmio ali, tá legal? Então os pontos positivos do HGRU seria basicamente o quê? A diversificação. Quando você olhar para o relatório gerencial, que você vai fazer isso que eu sei, você vai ver que ele não fala exatamente 100% de cada imóvel. E o porquê isso acontece?
Isso está sendo uma característica bastante comum agora nos fundos imobiliários, porque como existe muito imóvel, a gestão acaba fazendo um relatório gerencial mais enxuto, porque se tivesse que falar exatamente de cada imóvel, ficaria muito grande, gastaria muito tempo e a maioria das pessoas não dariam atenção. Então acaba a gestão fazendo um papel muito importante. E com os números que a gente viu, a gente consegue ver que a gestão está fazendo um ótimo trabalho, tá ligado? Trazendo valor cada vez maior para o fundo. Lembrando que o fundo imobiliário, por ele ser muito grande e o gestor conseguir ali gerar muita renda, tendo 0% de vacância atualmente, a gente consegue ver basicamente que ele acaba comprando outros imóveis sem fazer emissão. Isso é muito bom, porque a longo prazo isso acaba aumentando muito o valor patrimonial e acaba trazendo muito valor aos cotistas. Lembrando que ele está no setor de educação e de varejo, e eu, na minha opinião, achei que seria um setor bem fraco, que sofreria demais com a época de pandemia ali, fechando todas as faculdades. Porém, mesmo assim, a gente olhando no yield dele, consegue ver que ele se manteve firme e forte, tá ligado? Então, se ele não sofreu na época de pandemia, fechando tudo faculdades, fechando as lojas de varejo, muito provavelmente, daqui pra frente, ele só vai aumentar, tá ligado? E os pontos negativos seria basicamente que o fundo imobiliário de setor de varejo de calçado e educacional aqui no Brasil é um pouco mais novo, tá ligado? Do que lá fora. Lá fora deu muito certo lá em outros países, porém aqui no Brasil ainda é meio novo, tá ligado? O HGRU ele é bem novo ainda, comparado com o HGLG, que é o irmão dele. O yield dele estaria abaixo da Selic. Lembrando, galera, mesmo estando abaixo da Selic, com a Selic, a renda fixa, existe o IOF e o imposto de renda, tá ligado? Então não compare 100% ao pé da letra um fundo imobiliário que está pagando ali mesma coisa do que a Selic com um título de renda fixa, porque isso muda, tá ligado? Não é uma comparação justa. E se a gente fosse comparar ao pé da letra, fundo imobiliário estaria ganhando, tá ligado? É que você precisa confiar demais na gestão, porque como tem muitos imóveis, ele acaba fazendo ali as informações dos principais. Então, se a gestão fazer de má fé, ela consegue esconder um ou outro imóvel ali que está mostrando o problema. Mesmo um ou outro imóvel ali não impactando demais no fundo imobiliário. Lembrando que é um setor pouco testado e isso acaba sendo um ponto negativo do fundo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Valeu, falou, até a próxima, hein?